dia, galera, boa tarde, boa noite, é isso aí, estamos juntando de novo. Cadeia alimentar, tá? Dando sequência aí a nossas pequenas explicações sobre alguns conteúdos, né? Resumão, pegando o livro para dar o suporte nisso aqui. Então é o seguinte, cadeia alimentar, 7º ano, professor Vladir, sou eu. Os seres vivos, vamos lá logo daí, sem perda de tempo, sem muito bate-papo, né? Os seres vivos compartilham um ecossistema. O que quer dizer isso? Existem vários seres vivos que estão compartilhando um local. Então, para isso, nós precisamos definir algumas coisas quando a gente fala de cadeia alimentar, né? De alimentos. Nós temos um conceito básico sobre produtores e consumidores. Produtores e consumidores. E eu pergunto, vocês são o quê? Produtor? Não, você não produz nada, irmão. É a diferença de heterotróficos e autotróficos. A gente já viu isso. Produtor sempre planta, sempre planta. Consumidor, agora sim, vamos fazer alguns ajustes aí para vocês poderem entender. E aí tem herbívoro, carnívoros, onívoros, detritívoros. Desde já faço aquela brincadeira que vocês mesmos fazem comigo. Onívoro, professor, é quem come ovo. Onívoro não é onívoro, não é isso, tá? Então vamos lá. Herbívoros são os seres que se alimentam de frutos, flores, néctar e sementes. A gente liga diretamente os herbívoros a quem come planta. Mas a gente vai ver, vai um pouco mais além de só planta, né? Carnívoros, animais. Onívoros são plantas e animais. No modo geral, plantas entre frutos, flores, néctar e sementes, desde esse momento que não seja animal, você vai estar juntando animal e essas características. Então vamos lá. Onívoro junta animais e frutos, flores, néctares, as plantas, enfim. Os detritívoros são os mesmos que comem coisas mortas. Isso é meio nojento, né? Mas são características de alguns seres vivos que comem coisas mortas. Uma pequena observação. Detritívoros não são compositores. Eles se alimentam e geram matéria orgânica ainda, que essa matéria orgânica vai ser utilizada pelos decompositores. Esses decompositores são os fungos e as bactérias, tá bom? Fungos e bactérias. Decompositor. Tá na prova. Cite um exemplo de seres vivos decompositores. Fungos e bactérias, tá? E aí a gente passa, nós acabamos de ver a primeira estrutura de uma cadeia alimentar, aonde quem é o que, tá? E agora a gente tem que enquadrar no nível trófico. A cadeia alimentar existe uns níveis tróficos para ser colocado de acordo com a sua característica de alimentação. Então, nós temos os níveis tróficos. Primeiro nível, sempre o produtor vai ser sempre planta. Então, no segundo nível, nós temos o consumidor primário, o terceiro nível, o consumidor secundário, e o quarto nível, consumidor terciário. Exemplo propriamente dito, nós temos uma planta, primeiro nível trófico, planta. Aí apareceu um gafanhoto que comeu a planta, ele é o consumidor primário, ele consumiu primeiro. Depois tem um louva-a-Deus que consome o gafanhoto, ele é consumidor secundário. Depois nós temos um pássaro, que é um anu branco, como exemplo, que ele passou a ser o consumidor terciário porque ele se alimentou do louva-a-Deus. Então é mais ou menos isso. Nós enquadramos, de acordo com o seu ato de alimentação, de consumo, o nível. Nós temos 1, 2, 3, 4. Primeiro nível, produtor, sempre. Primeiro nível, produtor, sempre. Segundo nível, consumidor primário, aquele que vai lá e come o que produziu, tá? E assim vai. Aí no segundo exemplo, eu coloquei planta, vaca e você, aluno querido, que foi lá e comeu aquele bife muito suculento, tá? Então aqui passou a ser primeiro nível, produtor, planta. Segundo nível, consumidor primário, a vaca.
E terceiro nível, consumidor secundário, você. E aí eu pergunto, você pode passar para ser consumidor primário? Ninguém responde, lógico, não tem ninguém. Mas na sala geralmente a galera se embola. Então é o seguinte, coloquei aqui. Se você comer a planta diretamente, você passa a ser um consumidor primário. Se você comer uma vaca que comeu o produtor, aqui se alimentou do produtor, a vaca passa a ser o primário e você o secundário. Se você quiser comer direto a planta que gerou, você passa a ser o consumidor primário. Então, você pode percorrer os níveis, vai depender de onde, o que você vai comer. Geralmente a galera se embola muito com isso. Não é nada difícil se você visualizar nível. Primeiro você tem que definir produtor, sempre vai ser que vai gerar, né? Então aí você vai pegar segundo, terceiro, quarto e aí você vai encaixar aonde você consumiu. Uma coisa que é muito complicada que os livros colocam é o seguinte, quando você se refere a teia alimentar. O que é teia alimentar? Várias cadeias alimentares juntas. O livro coloca aquele desenho cheio de seres vivos, insetos e vegetais e um rolo doido. Seta para lá, seta para cá, seta para lá, um se alimenta do outro. Aquilo ali é chamada teia alimentar. Simples. Nós temos várias cadeias alimentares. Quando você coloca, se você juntar tudo isso e colocar numa folha, o que eles fazem numa imagem, você gera um exemplo de teia alimentar. Tá? Então, esse é uma explicação bem simples para tentar orientar. Galera, se inscreva no canal, dá um joinha, né, no vídeo, e que eu tô motivado, a galera pediu, e aí a gente vai estar fazendo mais vídeos, tá? A gente vai estar melhorando o nível, e é isso. Eu queria agradecer ao colégio, né, Centro Educacional Francisco da Mota, diretora Mota, coordenadora Angélica, que sempre dá essa permissão de estar gravando aqui. Fica aqui em Vila dos Teles, tá? No ensino fundamental, tem a unidade para as criancinhas, tem o fundamental até o médio, e eu queria agradecer essa liberação que está sempre dando essa oportunidade de estar gravando aqui, tá? Eu estou desenvolvendo já novas ideias, eu preciso do apoio de vocês. Compartilhe o vídeo, joga no Facebook, joga nas redes sociais como WhatsApp, e é isso aí. Então vamos que vamos, é isso aí, e vamos lá, tamo junto, valeu!